Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A armadilha mortal no rio Dnipro, na parte sul da Ucrânia, e o clamor por justiça em Novosibirsk. Eu disse ali no sul da Ucrânia que nós vamos abordar mais especificamente a região de Kherson, por onde passa o rio Dnipro. E também manifestações da população russa, protestos que aconteceram em Novosibirsk, mas o detalhe é que eles fizeram ataques muito pessoais ao ditador, à sua família e à elite do Kremlin, as famílias, né? E é diferente, isso está tendo uma repercussão na Rússia e uma preocupação no Kremlin, porque isso poderá, esse tipo de protestos, acontecer também em outras regiões. Protestos já tem, mas de envolver a família do ditador e dos mandatários do país. Sejam bem-vindos. O rio Dnipro transformou-se em um verdadeiro vale infernal para as forças de ocupação russas na região de Kherson. Vou abordar especificamente Kherson. Aliás, temos falado pouco sobre Kherson de uma maneira geral, né? Mais por Zaporizhia, porque a Rússia estava atacando com mão mais pesada Zaporizhia. Relatos indicam que as margens e as águas do rio estão repletas de embarcações russas afundadas e corpos de soldados russos boiando na água. Atualmente, os invasores enfrentam uma escassez crítica de embarcações na parte ocupada pela Rússia nesta província estratégica. E quero dizer para vocês que ela é muito estratégica porque ela justamente é o último caminho por terra para a Península da Crimeia. Devido aos ataques sistemáticos e precisos das Forças Armadas da Ucrânia, os russos perderam ali a capacidade de realizar operações ofensivas no delta do rio Dnipro. Eles perderam, assim como eles perderam tanques, né? E acho que eles achavam que era desfile de tanques em colunas que quando iam atacar as posições ucranianas e os drones e a artilharia acabavam com os tanques. Mesma coisa aconteceu com as lanchas ali no rio Dnipro. Apesar da liderança russa tentar projetar uma imagem de controle, a realidade no terreno é o desespero e o isolamento total. É isso que está acontecendo ali. Informações coletadas pelo que é muito forte aí na região, porque é próximo à Crimeia, o grupo Atesh, ele originou-se na Crimeia, esse movimento de resistência revelou que as tropas russas praticamente não possuem mais lanchas de ataque, lanchas operacionais de uma maneira geral, para transporte. Não digo que zerou, mas eles dizem que praticamente não existem mais. Então eles não têm força para fazer um ataque, para atravessar o rio para isso, mesmo para atacar as ilhas. Cada tentativa de entrar na água tornou-se uma loteria mortal, onde o prêmio é o naufrágio provocado por drones ucranianos. As ilhas do delta permanecem isoladas, dificultando a rotação dos russos, do pessoal russo, né, e o abastecimento básico de munição e provisões. O comando russo finge que a logística funciona, mas os soldados nas posições avançadas esperam semanas por reforços que nunca chegam, às vezes meses. As poucas embarcações que ainda flutuam, devido ao desgaste excessivo e à falta de absoluta manutenção. Eles não têm nem o que fazer na manutenção, não tem nem o que repor ali, a Rússia não tem. Enquanto isso, a Ucrânia mantém o controle absoluto da zona insular, frustrando qualquer tentativa de estabelecimento de pontes logísticas. Para impedir uma possível travessia do rio pelas forças de defesa da Ucrânia, as forças russas criaram um extenso sistema de campos minados e comunicações subterrâneas que se estende por quilômetros ao longo da margem esquerda do rio Dnipro, partindo da cidade que é controlada pela Rússia, da cidade de Nova Kakhovka. A incompetência do comando russo é tão grande que incidentes de explosões auto-infligidas por minagem errada
tornaram-se comuns. O rio Dnipro deixou de ser uma via de transporte para se tornar uma armadilha, onde a própria má gestão russa elimina os seus soldados. Longe das águas geladas no sul, eu quero agora ir para uma outra região, uma nova frente de batalha, que não é com os ucranianos, mas em mais partes das regiões da Rússia também, está se abrindo dentro do território da Federação Russa. Em Novorossiysk, o descontentamento com a guerra prolongada e a corrupção dos membros do Kremlin, membros da máfia do ditador, explodiu com críticas públicas sem precedentes. Durante um comício recente, figuras políticas locais atacaram diretamente a estrutura de poder vertical construída por Vladimir Putin. Esse era um comício, uma manifestação de protesto pela situação que a região se encontra. As críticas focaram na podridão do Ministério da Defesa, esses termos que eles usaram lá, eu estou repetindo aqui. Pode ser que vocês vejam em outros lugares alguém falar igual, onde altos funcionários estão sendo investigados ou presos por roubo. A voz da indignação russa afirma que criminosos no poder não são mais a exceção, mas a regra dentro do sistema atual. O questionamento mais contundente envolve a hipocrisia das elites russas que defendem a guerra, mas protegem seus próprios descendentes. É aí que a coisa pegou lá e começou a preocupar o Kremlin e seus altos funcionários. Enquanto os jovens são, segundo as discussões, os discursos lá dos opositores à guerra e dos opositores ao ditador da Rússia, enquanto os jovens são forçados a assinar contratos militares e enviados para lugares de onde muitos jamais vão retornar, os filhos da elite prosperam. Foi uma luta, esse ataque foi interessante. Foi feito um questionamento público muito direto, alto em voz tom, e esse questionamento foi aplaudido pela população. Onde estão as filhas de Vladimir Putin neste momento de suposta necessidade nacional? Essa era a tônica do ditador. Putin, notem, tem duas filhas no primeiro casamento. Aí ele tem agora um outro casamento que ele não assume oficialmente, mas mora com a moça ou mora numa casa do lado, alguma coisa assim. E ele tem, segundo ele não confirma, parece que tem 2 gêmeos com ela e tem mais 1 ou 2 filhos já mais jovens, né, adultos. Aí a pergunta continua: por que as filhas do ditador não estão servindo como enfermeiras na linha de frente, enquanto outras mulheres são convocadas? Esse é porque as filhas do ditador eu não copiei de lá. O ditador foi por minha conta, tá? Eles diziam do presidente, né? E por que elas enquanto outras mulheres são convocadas? Porque antes o exército russo não convocava mulheres. Agora está convocando, desde o fim do ano passado, para essa guerra. Era um exército só de homens, ainda a maioria são homens, jovens, a maioria, mas a partir dos 18 aos 27 anos, é a maioria do exército da Rússia que eles estão mandando ir morrer lá na linha de frente. E a revolta, então, está se estendendo aos filhos de figuras também, não só como do ditador da Rússia, como Medvedev, que foi presidente e primeiro-ministro, é o Dmitry Medvedev, o Kirienko, que é um de confiança no Kremlin, está lá sempre junto, ultimamente andei citando ele, onde tem algumas divergências, o Kirienko, que convenceu o ditador a banir o Telegram e outras redes sociais da Rússia. E também Dmitry Peskov, que é o porta-voz, entre outros, tem o Lavrov, todo mundo citado, né? Não dá para citar todos aqui, senão só fico citando, né? Mas eles chamavam assim, ocupam cargos luxuosos, né? Os filhos deles, na Rússia, ou estão vivendo no exterior, o que é fato. Eu acho engraçado que o Lavrov, né? Ele tem acho que 2 filhas, se não me engano, uma estudava nos Estados Unidos e outra estava na Alemanha, antes da guerra. E depois da guerra continuou, o Biden forçou eles a ir embora. Né? Os caras atacam os Estados Unidos, atacam, mas mandam os filhos estudar lá. Né? Atacam a Europa, mas mandam os filhos estudar lá ou morar lá. Negócio esquisito. Assim como a primeira esposa do Putin, ela não sei onde está agora, mas depois que eles se separaram, ela foi morar em Londres. Londres é muito atacado por eles.
Enquanto o clã de Putin e seus aliados cortam bilhões do orçamento estatal, a população russa arca com o custo humano da invasão. Estes protestos indicam que a paciência dos cidadãos russos com as promessas vazias do Kremlin está chegando ao seu limite histórico. A disparidade entre o sacrifício exigido do povo e a vida luxuosa da classe dominante está corroendo a moral interna da Rússia. A Ucrânia observa esses sinais de instabilidade interna, enquanto mantém sua pressão militar constante em todas as províncias ocupadas. Para concluirmos, a situação no rio Dnipro e os protestos em Novosibirsk revelam as duas faces do colapso russo: a militar e a social, e a política, né? Enquanto os soldados de Putin morrem abandonados em águas ucranianas do rio Dnipro por falta de equipamento básico, por falta de comida, por falta de remédios, né? Por falta de munições, a sociedade russa começa a cobrar a conta da hipocrisia das elites. A Ucrânia, com sua estratégia de precisão e firmeza moral, segue expondo a fragilidade de um regime que sacrifica os filhos dos outros para manter o privilégio de poucos. Agradeço a vocês que assistiram este vídeo. Peço, não esqueça de inscrever-se, não esqueça de dar um like, compartilhar e fazer seus comentários. Eu peço a Deus que todos vocês sejam abençoados, que o Brasil seja abençoado e que também a Ucrânia seja abençoada e que a paz venha rapidamente lá. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.